Obrigado mais uma vez pelo interesse comum dos temas que são objetos aqui de estudo do nosso Instituto. Dando continuidade ao projeto da parceria com a universidade, nós temos aqui os reflexos diante da situação econômica. Então, essa situação econômica, e volto a frisar, a fonte e a base que utilizamos é o IBGE Cidades. Essas informações do IBGE, como eu já tinha falado, ela já tem alguns aspectos que direcionam aquele município para o desenvolvimento, seja desenvolvimento humano, seja o desenvolvimento educacional, seja o desenvolvimento econômico, social e do meio ambiente. Salientando que o IBGE trata do meio ambiente como uma forma mais extensiva. Então nós vamos tratar nesse momento aqui sobre o aspecto econômico do projeto e os reflexos dessa aplicabilidade e certificação das empresas e dos municípios nessa ordem, nessa política anticorrupção, ela vai ter como reflexo. Então, a gente tem aqui avaliações para serem feitas, né, nas empresas com relação ao resultado depois da aplicabilidade de um programa de integridade. Só fazendo uma revisão que a integridade, lá no primeiro slide eu já tinha falado, mas é importante nesse momento a gente frisar. A integridade é a aplicação da tríade integrada entre a governança, a gestão de riscos e os controles. Então observe que a gestão de riscos ela tem uma fonte de critério que é o ISO 31000. É um padrão internacional recomendativo que especifica as ações, como por exemplo, vai implantar o programa de gestão de riscos numa empresa. Recomenda-se, através do padrão internacional do ISO 31000, que se comece pela atividade fim, esse macroprocesso finalístico. Então, muitas empresas colocam sua missão. Qual é a missão da sua empresa, não é? E muitas vezes colocam a visão, onde sua empresa quer chegar. Então, você tem aí os parâmetros para poder começar pela gestão de riscos aplicada ao padrão internacional, em conformidade com seus parâmetros, iniciando pela sua atividade finalística, aliado à escolha desse macroprocesso finalístico, aonde sua empresa quer chegar. Então nós temos aqui, por exemplo, o DVA das empresas, esse demonstrativo de valor adicionado, ele é importante, e ele foi cobrado para as empresas que operam na Bolsa de Valores. Observem que esse fator econômico ele é muito destacado na parte empresarial. E quando isso é cobrado, é porque é preciso fazer uma parte dessas exigências. Essas exigências são formas que a contabilidade enxerga como sendo crucial para a transparência daquela atividade econômica. Ou seja, um investidor ele vai investir em uma ação de uma empresa por nada, ele tem que ter ali alguns padrões, algumas regras, algumas referências. O DVA, o demonstrativo de valor adicionado, ele vem trazendo também alguns requisitos informativos necessários para a transparência daquela empresa. Então, em 2007, essa lei 11.638 obrigou as empresas que operam na Bolsa para fazerem seus demonstrativos. Empresas constituídas de capital aberto que operam no mercado de capitais. São obrigadas, independente do seu faturamento. Mas por que essa obrigação? É interessante entender também a intenção do legislador quando aprova uma norma dessa natureza. No contexto histórico de 2008, que precedia uma crise econômica mundial, era preciso que tivesse algum parâmetro. Então,
Quando eu trato de gestão de riscos e esse parâmetro, é para dizer que a gestão de risco ele tem uma abordagem finalística e essa abordagem de macroprocessos finalísticos tem uma repercussão direta no resultado das empresas, ou seja, na sua atividade fim. É o resultado. Por isso, a questão dos reflexos. Então, normalmente, quando uma empresa ela aplica um programa de gestão de riscos, ela tem reflexos imediatos no resultado da sua atividade fim. Consequentemente, qualquer resultado positivo na sua atividade fim, ele pode fazer suas projeções para a visão aonde a empresa quer chegar. Então, o demonstrativo de valor adicionado, ele é interessante. A gente falou muito no decorrer desse tempo que a atividade pública, ela subsidia e muito as atividades privadas. E, claro, colocando a diferença, não é? A diferença é de que na área pública os atos administrativos eles só podem ser executados em virtude de lei. Se não tiver lei, só podem ser executados por algum princípio da administração pública. E aí vai. Princípios esses que sejam expressos na Constituição ou alguma norma, princípios esses implícitos, doutrinários. Então nós temos o princípio da razoabilidade e economicidade, que não está expresso na Constituição, mas eles são princípios extremamente eficazes e importantes. Vamos para a área privada com relação a isso. A empresa privada, nos seus atos administrativos, só podem fazer, podem fazer de tudo dos seus atos administrativos. Sua gestão é livre, desde que a lei não o proíba. Há uma diferença enorme. Mas quando uma empresa ela começa a trabalhar com essa política pública anticorrupção, ela precisa ter um pouco de transparência. Aí vem essa norma obrigando as empresas que operam na Bolsa, são empresas constituídas por capital aberto, em fazer seu demonstrativo de valor adicionado. O que é o DVA? O DVA nada mais é, comparado ao público, do que o PIB, o Produto Interno Bruto de um país, o Produto Interno Bruto de um estado ou de um município. É a mesma coisa o DVA de uma empresa. Qual é o produto que ela gerou bruto? Ela gerou aqui, vamos supor, 100% de riqueza. Ela gerou 100% de riqueza e demonstrou no seu valor adicionado que foi X% para dividendos de sócio, foi uma forma de distribuir essa riqueza. Ela também distribuiu em X% em tributos federais, em tributos estaduais, em tributos municipais, assim por diante. Também elas colocam aqui, e aí eu vou fazer um parêntese, porque elas colocam aqui a questão de projetos, que a gente vai ver quando a gente tratar de meio ambiente, que não é o meio ambiente apenas ecológico, é o meio ambiente social. Digamos, por exemplo, as relações de trabalho. Você tem uma norma, você se depara com uma norma que você tem a obrigação de pagar o 13º, as férias, mas os prêmios outros que porventura aquele empregado colocou como a norma da empresa colocou como um ganho a mais do que a norma estabelece, isso é um projeto de compliance trabalhista, ou seja, está além da norma, está sendo aplicada além da norma, além da exigência. Isso passa a ser classificado e escriturado contabilmente como projetos ambientais, sendo ambientais ecológicos e ambientais sociais. Tudo que gerar, por exemplo,
o velho exemplo da Petrobras e as tartarugas. Na missão da Petrobras, não há, na sua operacionalidade, o resgate de tartarugas e o trabalho social. Ali, a Petrobras tem uma missão de explorar energia através do combustível, etc. A missão. O que é que tem a ver a tartaruga? Tem a ver exatamente com o valor agregado, com a distribuição de riquezas, para onde foi projetos em X% daquela atividade econômica. Porque essa avaliação de distribuição de riquezas que está escriturado contabilmente no demonstrativo de valor adicionado, esse valor agrega, essa distribuição de riqueza agrega imagem e agrega valor econômico à sua entidade. Então nós vamos ver e falar um pouco lá adiante sobre o Pacto Global, que foi uma iniciativa da OCDE que colocou uma necessidade convencionada de fazer as distribuições de riqueza, e aí vem um estímulo com as diretrizes da OCDE que toda empresa que tiver, além da sua norma, fazendo o social e o ambiental, gera valor agregado ao seu negócio. Por isso a importância das empresas que não são obrigadas, através da Lei 11.638, a fazer a escrituração e demonstração do seu balanço de valor adicionado. A importância de não haver obrigatoriedade e falamos aqui até uma microempresa e apresentar seu valor adicionado nos seus balanços, divulgar isso de forma como adesão, sem nenhuma obrigação legal. E aí vem o valor adicionado ao seu negócio, distribuindo qualquer tipo de riqueza. Quando alguém vir que tem tantos por cento de sua geração de riqueza da sua empresa, ela for destinada ao pagamento de impostos, gerou riqueza para o país em X% do seu universo econômico, não é? Então, e gerou também riqueza social, está no seu entorno. Tudo isso vai ser também valores agregados. É por isso a importância de estender a integridade e o cumprimento da norma com o tripé da governança, gestão de riscos e controles, mas o compliance vai além da integridade, vai além desse contexto. Por isso, parei aqui para falar um pouco sobre o DVA. O aspecto econômico dessa questão regionalizada, quando a gente falou anteriormente que fortalecer as pequenas e as micro-regiões, ao final de um contexto você vai ter com uma avaliação como é que está a renda per capita. Quando a gente falar sobre o meio ambiente, a gente vai direcionar ou distinguir o que é emprego e trabalho. Não é? Vamos distinguir que emprego só pode ser formal, pelas regras do direito do trabalho. Mas o trabalho ele pode ser informal e pode ser formal, a depender, né? Se tiver um microempreendedor que vende cachorro-quente com sua guia na rua e ele se registrar como MEI, microempreendedor individual ou microempresa que seja, isso é um registro formal do seu empreendimento. E se ele não tiver nada, ele pode ser também um empreendedor não formal, mas que gera também riquezas e manutenção própria. Então isso tudo a gente vai ver quando a gente fala de meio ambiente. Mas o importante nesse tópico, a gente compreender a renda per capita daquela micro-região que foi destacada pelaquele trabalho. O índice de desenvolvimento humano também naquela região dali. E é verificar sobre o aspecto econômico a parte da economia, né, compartilhada. Meus amigos e minhas amigas, essa parte é muito interessante, porque no capitalismo
digamos assim, de grande escala, né, que alguns apelidam do selvagerismo. É muito importante o compartilhamento. Ninguém cresce sozinho. E os pequenos, eles se fortalecem. Então, começa muito dessa economia social, que alguns chamam de compartilhada, ela começa com os pequenos. Então, no momento em que os pequenos se juntam para fortalecer atividades econômicas, eles estão se fortalecendo, eles estão crescendo. Então, isso aí, a gente tem exemplos de empresas em menor número que acumula muita riqueza, muita riqueza. Então, se pegar, por exemplo, 1/10 dessa riqueza de uma grande multinacional, dessas bem conhecidas por aí, e concentrar em muitas pequenas empresas, em médias, você vai ter uma distribuição de renda, uma distribuição de crescimento mais equilibrado. É isso o fundamento dessa economia compartilhada, que é de extrema importância em falar de economia criativa, tudo que for o aspecto cultural, de costumes daquela região, pode ser valor agregado ao seu negócio. Observe que o acarajé da Bahia é um patrimônio imaterial. E quantas pessoas vêm para a Bahia para comer o acarajé, experimentar o acarajé? E essa rede movimenta aí a economia no turismo, a economia regional. Então, tudo que for economia criativa é dessa forma. A economia colaborativa é tudo que for compartilhada dessa forma criativa ou solidária, quando se juntam alguns para uma finalidade e se ajudam em custos para realizar a sua finalidade. E isso muitas vezes tem programas de governo para poder subsidiar, incentivar essa iniciativa de economia solidária. A pessoa não tem uma empresa, um microempresário ou até um empreendedor informal, não tem o dinheiro para poder, um recurso para poder alugar uma sala em um shopping. Mas se juntar vários empreendedores informais e alugam a sala, divide o custo e aquele espaço da sala pode servir para todos apresentarem os seus produtos ou os seus serviços. Essa forma compartilhada da economia, que é outro objeto de trabalho, de estudo, para os reflexos dessa atividade, da aplicabilidade da política anticorrupção também.